E aí, querido? Fala, minha querida. Vamos continuar falando um pouquinho a respeito da parte de compostos orgânicos celulares. E agora eu quero conversar com você um pouquinho a respeito dos lipídios. Lembrando que pode ser escrito tanto lipídeos quanto lipídios, ok? Sem problema em relação à terminologia e à nomenclatura do composto orgânico. Então, o que são lipídios, amigo? São moléculas apolares constituídos por longas cadeias carbônicas. Ou seja, aqui alguns autores até classificam os lipídios como sendo biomoléculas apolares formadas por longas cadeias carbônicas. Eu não posso dizer que compostos apolares, só pela apolaridade dele, nós temos a presença de um lipídio. Não. Por exemplo, o éter. O éter não é um lipídio, mas ele é um componente apolar, ok? Então, bastante atenção nesse tópico aqui que você tem que lembrar. Então, lipídios. Hoje, eu quero que você defina sendo moléculas apolares formadas por longas cadeias carbônicas. Isso para a tua prova é mais do que o suficiente. E quais seriam as funções desses lipídios hoje na prática? Só para você ter ideia, os lipídios, quando a gente trabalha um pouco da bioquímica, eles estão presentes em muitos momentos da nossa vida, principalmente relacionado a hormônios, ok? Quando a gente trabalhar, por exemplo, o GH, que é um hormônio esteroide, tudo bem? Então, quais seriam as funções dos lipídios? Reserva energética, ou seja, o lipídio ele é bioarmazenado em um tecido chamado tecido adiposo. Pedro, o que vem a ser o tecido adiposo? É a famosa gordurinha, é o pneuzinho, cara, que você tem, tá? É aquele que a mulherada, vou ensinar como que você, mulher, dá tchau. Nunca você pode dar tchau assim, porque assim balança atrás, você dá tchau assim, ó, é de cima pra baixo. Por quê? Porque aí não balança se tiver gordurinha, cara, isso aí são técnicas. Ou você malha, você vai treinar pro TAF. A nossa câmera tem até uma olhadinha no dela ali, né, cara, mas faz parte. Tem que treinar pro TAF, tem que fazer barra, filho, não tem pra onde correr. Então, reserva energética é uma das funções de lipídios. Ai, Pedro, mas se eu comer glicose, por que eu fico gorda? Glicose não é lipídio? Como assim? Aí você pergunta, o seu corpo ele transforma, porque uma cadeia... Imagine, o chocolate ele tem glicose, não tem? Sim. Esta glicose é uma cadeia de 6 carbonos. O que o seu corpo faz? Ele transforma essa cadeia de uma maneira maior, transformando isso numa longa cadeia carbônica. Isso é um lipídio. Então, será que eu posso dizer que o teu corpo transforma glicose em tecido de armazenamento chamado de tecido adiposo? Sim, é a constituição de reserva energética feito pelo humano, por exemplo. É uma fonte secundária de energia. E detalhe, cá entre nós, amigo, lipídio gera muito mais energia do que um carboidrato. Detalhe, a digestão, a quebra, o catabolismo de carboidratos gera aproximadamente 38 ATPs. Quando você trabalha com lipídios, em um processo chamado de beta-oxidação, nós temos a geração de mais de 100 ATPs por molécula de ácido graxo, geralmente acima de 10 carbonos. Então, enquanto é a via glicolítica, podendo ser aeróbia ou anaeróbia, a via responsável por degradar carboidratos, a via responsável por degradar lipídios produzindo energia como fonte secundária é uma via chamada de beta-oxidação. Detalhe, Pedro, nós veremos a beta-oxidação? Amigo, geralmente o edital de biologia não traz esse ponto em bioquímica. Então são conceitos gerais, aqui a gente não vê. Mas para quem tem que estudar bioquímica propriamente dito, aí não dá para escapar da beta-oxidação, tá? É um procedimento muito complexo também, não é algo tão simples de se trabalhar. E aqui, geralmente em noções de biologia não se cobra a beta-oxidação, ok? Atenuação de choque mecânico. Cara, não sei se você já viu, mas já deu um soco em um gordinho, o que ele faz? Ele distribui o choque. Então é muito mais difícil você bater num gordinho do que num magro. E no magro às vezes dói, porque só tem osso naquela porcaria, cara. Eu sou traumatizado com essa porra, tá? E por fim, isolante térmico. Pedro, como que ele é isolante térmico? Cara, ele isola, perceba, gordinhos geralmente sentem menos frio, nada de menos, tá? Menos frio do que os magrinhos. Por quê? Porque o tecido adiposo ele também funciona como um isolante térmico. E isso é importantíssimo para a tua prova, ok? Então essas são as 4 funções primordiais de lipídios. Além disso, eu quero conversar com você a classificação. Hoje os lipídios, eles podem ser classificados como lipídios simples, compostos e esteroides. Pedro, em que consiste um lipídio simples? É aquele lipídio constituído unicamente por ácidos graxos, ou seja, os óleos e as gorduras e as ceras. Então aqui eles são constituídos tipicamente por ácidos graxos.
Enquanto os lipídios compostos, eles apresentam moléculas anexadas ao ácido graxo. Por exemplo, os fosfolipídios. Então, eles apresentam outras moléculas ligadas ao ácido graxo desse lipídio. Então, vamos lá. Se lipídio simples, ele apresenta ácido graxo, ele pode ser dividido em óleo e gordura e também as ceras. Lipídio composto, grande exemplo, fosfolipídio. O fosfolipídio, ele tem uma cadeia de ácido graxo, na verdade, duas cadeias, que é o que eu vou conversar com você daqui a pouquinho, e apresenta uma cadeia de fosfato. Esta cadeia de fosfato é o que caracteriza ele sendo um lipídio composto. E os esteroides? Cara, os esteroides têm uma atenção especial no sentido de dizer o quê? Eles apresentam um núcleo que a nomenclatura é horrível, tá? Eu nem cito aqui porque é longo o nome, mas ele apresenta 4 anéis cíclicos fundidos. Isto é o que caracteriza um esteroide. E esse esteroide, ele pode ser caracterizado também como sendo proveniente, ou como grande exemplo, o colesterol. Não sei se você se lembra, mas eu já conversei com você sobre isso. O colesterol, ele é trazido como sendo um esteroide. E este colesterol, apresentando esses 4 anéis cíclicos fundidos, ele geralmente funciona como matéria-prima de diversas substâncias, dentre elas os hormônios sexuais. Como que isso cai em prova, Pedro? Cai dizendo que os hormônios sexuais são esteroides provenientes do colesterol. Você vai dizer que está perfeito. Então essa é a organização e a classificação que se tem em relação a lipídios. Só que eu preciso ir além. Eu preciso trazer para você algumas especificidades dadas a cada tipo de lipídio. Então vamos trabalhar um pouquinho esse ponto. Lipídio simples. Os lipídios simples, eles geralmente são representados pelos ácidos graxos, né? Esse ácido graxo, ele nada mais é do que um ácido, uma cadeia longa de carbono, e esta cadeia longa carbônica caracteriza a molécula como sendo uma molécula do tipo apolar. E aí o que acontece? As ceras, por exemplo, Pedro, o que vem a ser uma cera? Uma cera, já pegou uma maçã, baforou, né? Deu um bafo nessa maçã e limpou, ela não ficou brilhante? É porque ela apresenta cera, é uma estrutura que gera impermeabilização, protege esta maçã contra fungos, contra agentes endógenos. Então as ceras são compostos saturados, repito, as ceras, ou chamados cerídeos, são lipídios saturados. E estes lipídios saturados apresentam-se no ambiente na forma sólida, tanto que você consegue retirar com uma pinça um pedacinho daquela cera. Então, como que ele funciona? Cadeias saturadas são cadeias carbônicas que apresentam apenas ligações simples. O que acontece entre esses carbonos? Se eu compactar uma cadeia na outra, ela fica perfeitamente encaixada e isto sedimenta os ácidos graxos de forma a originar uma estrutura sólida, ok? O mesmo vale quando houver, por exemplo, insaturações. E aí você tem que pensar, a partir do momento em que há insaturações, isto não se apresenta mais na forma sólida, isso se apresenta na forma líquida, ok? Então, anote uma informação importante. Quando eu trabalho ácidos graxos, eu quero trazer para você uma importância tremenda. Primeiro, quando eu falo de fase sólida, eu estou relacionando principalmente moléculas saturadas. Enquanto eu explico para você as líquidas, eu quero que você guarde que as líquidas, elas geralmente são insaturadas. E aí se tem o conceito de gordura saturada e gordura insaturada. Pedro, qual é a melhor gordura para a nossa digestão? Gente, entre saturado e insaturado, Pedro, o que é insaturado? Presença de dupla ligação, tá? Lá da química isso. A gordura saturada, ela se sedimenta melhor e se deposita em vaso sanguíneo. Portanto, a gordura saturada não é interessante para a nossa alimentação. Em contrapartida, eles não falam para você colocar, por exemplo, azeite na sua comida. Azeite é líquido ou é sólido? É líquido. Se o azeite é líquido, ele apresenta insaturações. E aí vem a pessoa e faz o que com a porra do azeite? Bota no fogo e esquenta. O que o fogo faz com a dupla ligação? Quebra. E aí não adiantou de nada. Portanto, não se esquenta azeite, ok? Não se esquenta em fogo o azeite, porque você quebra essa ligação, não adianta de nada. Você pagou caro no azeite e vai jogar no lixo o seu dinheiro, tá? Bastante importante essa classificação. Então, gordura saturada não é interessante para alimentação. As insaturadas, aí ok. Ai, Pedro, então eu vou tomar óleo. Não é legal você fazer isso, filho, é burrice, porque o seu corpo produz ácidos graxos e parte desses ácidos graxos, eles devem ser provenientes da
sua alimentação. E aí depende, tem várias fontes que você pode adquirir isso daí, ok? Detalhe, existe também aquela nomenclatura de gordura cis e gordura trans. Pedro, o que vem a ser a gordura cis e a gordura trans? Amigo, não sei se você se lembra, mas a gordura cis, a orientação geométrica dada lá pela química cis, ela se dá da seguinte forma. Quando compostos apresentam-se do mesmo lado da insaturação, enquanto o trans, os elementos apresentam-se em lados opostos da insaturação. Aqui a pergunta é, gordura trans, ela é interessante para sua alimentação? Não. Por quê? Porque a gordura trans ela tem toda uma peculiaridade de organização de molécula que também se deposita em vaso sanguíneo. Então, gordura trans não é interessante. Esta gordura, sim, é legal de se obter. Ok? Bem tranquilos. Então, essa é a parte geral de ácidos graxos. São moléculas apolares que se relacionam dessa forma. Vamos falar dos lipídios compostos. E eu tenho que trazer a proveniência. Quando você come alguma coisa, filho, você come geralmente gordura. A gordura é uma molécula que a gente chama de triacilglicerol. Triacilglicerol, tri de 3, acil vem de 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Ou seja, glicerol é uma molécula de 3 carbonos. Esta molécula de 3 carbonos se ligou a um ácido graxo, 2 ácidos graxos e 3 ácidos graxos. Acil porque é ácido graxo, glicerol porque tem uma cadeia de 3 carbonos. O que seu corpo faz quando você come? O próprio fígado libera no meio uma estrutura chamada fosfolipase. Pedro, o que é a fosfolipase? Ela quebra essas ligações aqui, ó. Ela quebra aqui, ou ela pode quebrar aqui, dependendo da isoforma de fosfolipase que é secretada no meio. Partindo desse pressuposto, o que acontece? Quando você come, você quebra o triacilglicerol em ácido graxo. E ao quebrar triacilglicerol em ácido graxo, o teu corpo ele armazena em triacilglicerol de novo. Essa é a forma de armazenamento de gordura em humanos. É formado a partir do triacilglicerol. Só que o triacilglicerol também é matéria-prima de fosfolipídios, por isso lipídio composto. Sabe como que a via biosintética do teu corpo faz? Ela pega um triacilglicerol, retira um ácido graxo, fica um diacilglicerol. E neste último carbono, ele coloca uma cadeia de fosfato. Também representado, deixa eu melhorar esse desenho aqui para você. Também representado, por exemplo, pelo PO4,2-, uma molécula polar. E aí você tem a estrutura fosfolipídica que eu desenhei para você, não era assim, amigo? Era uma cabecinha com 2 caudas. Olha as 2 caudas aqui. E aí você tem um grupamento polar que se liga à água e um grupamento apolar que se liga à porção hidrofóbica da membrana, ou seja, a porção interna da membrana. Ponto bem interessante. Por isso que os fosfolipídios caem bastante em prova. E aí existem os glicerofosfolipídios, glicerofosfolipídio, e existem os esfingolipídios. A única diferença do esfingolipídio é esse esqueleto aqui, ó. Em vez de ter glicerol, existe esfingosina, que é um outro esqueleto que se tem aqui. Então, essa é a estrutura básica de um fosfolipídio. Só que eu não sei se você se lembra do desenho da tia, um fosfolipídio ele é melhor representado da seguinte forma. Uma cabecinha polar e 2 caudas. Uma é quebradinha. Por que uma é quebradinha, Pedro? Porque este ácido graxo, um dos ácidos graxos apresenta uma insaturação. E esta insaturação gera essa dobra da cadeia aí. Para quê? Na tentativa de não deixar as cadeias de fosfolipídios se sedimentarem e formar uma porção sólida da membrana plasmática. Então, essa é a função da insaturação do fosfolipídio localizado nessa região. Ok? Posto isso, deixa eu trabalhar com você algumas vitaminas lipossolúveis. Isso aqui cai demais em prova. Demais. Então, primeiro, vitamina A, existem várias vitaminas, tá? Vitamina C, vitamina E, vários tipos. Aqui, eu quero ressaltar com vocês apenas as vitaminas lipossolúveis. São 4. A, DEC, eu quero que você guarde. Primeiro, a vitamina A, ela evita, na verdade, ela é uma vitamina relacionada, também chamada de retinol. Esta vitamina, ela evita
a presença de uma doença que, na verdade, é um distúrbio metabólico chamado de cegueira noturna. Essa pessoa, ela tem dificuldade em relação a enxergar cores à noite, inclusive a contrastes de fases. Portanto, a vitamina A, ela é fundamental para evitar a presença de cegueira noturna. A vitamina D. A vitamina D, ela é importantíssima na absorção de cálcio. Não se absorve cálcio sem vitamina D, ok? E a vitamina E, Pedro? Existem experimentos com ratas, na verdade com ratazanas, né? Rata não dá muito certo. Essas ratinhas, essas ratazanas, elas, quando apresentavam deficiência de vitamina E, elas não conseguiam engravidar. Então, estendeu-se esse entendimento de que a boa dieta com vitamina E, ela previne a não gravidez, ou seja, ela auxilia no processo da gravidez ou da esterilidade, né? Vale os dois. Enquanto a vitamina K, ela é importantíssima, vitamina de coagulação sanguínea ao lado do cálcio, ok? Então, vitamina K, importante em coagulação sanguínea. Vitamina E, auxilia a questão de gravidez e esterilidade. Vitamina D, auxilia na absorção de cálcio. E a vitamina A auxilia a enxergar melhor à noite, chamado de retinol também, quando é convertido lá nos olhos. Então, isso a gente finaliza a parte geral de lipídios. E agora eu quero entrar com você com a parte de ácidos nucleicos. Bom, deixa eu falar com você então um pouquinho agora de ácidos nucleicos. E ácidos nucleicos sempre é uma boa pedida em prova. Por quê, Pedro? Ácidos nucleicos, hoje, é um dos conteúdos mais cobrados no sentido de entendimento e aplicação biotecnológica do DNA. Por isso que eu preciso que você domine muito bem qual é a constituição básica de ácidos nucleicos e toda a sua estrutura e fundamentação. Então vamos lá. Primeiro, quando eu cito para você ácidos nucleicos, são ácidos presentes no núcleo de células. Óbvio. Ah, Pedro, mas a bactéria não tem núcleo. Pois é, mas ainda assim é chamado de ácido nucleico, tá? Que é, na verdade, o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, enquanto o RNA é o ácido ribonucleico. Ou seja, ambos são constituídos de uma pentose que já eu vou apresentar para você e de algumas bases nitrogenadas. Então deixa eu caracterizar muito bem o DNA e o RNA aqui para você. Como você pode perceber, no seu material eu também estruturei isso daí. O DNA, ele sempre será encontrado no formato de fita dupla. Ou seja, trata-se de uma alfa dupla hélice. Pedro, existem vários tipos de DNA? Existe o cDNA, existe o DNA alfa, existe o DNA beta. Esqueça, para a tua prova eu quero só que você leve o DNA que você aprendeu a tua vida inteira. Esse daqui é um DNA simples, cadeia alfa, no sentido de rotação, helicoidal, e estruturado em duas fitas. E estas fitas são unidas por estruturas chamadas ponte de hidrogênio, ok? Pontes de hidrogênio. E já eu vou estudar com você o que significa na prática essas pontes de hidrogênio, ok? Ou seja, essa estrutura, cada fita apresenta as chamadas bases nitrogenadas. O que são as bases nitrogenadas, Pedro? Ela pode ser a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Por que diabos chama base nitrogenada? Porque é uma base que tem característica de nitrogênio, filho. E aí o que acontece com essa base nitrogenada? Olha que importante esse ponto para a tua prova. Estas bases nitrogenadas, elas virão com algumas denominações: bases púricas e bases pirimídicas. Pedro, o que diabo é base púrica? Eu tenho um macete que eu sempre passo para os meus alunos no sentido de dizer o quê? Lembra da água pura. Por que da água pura, Pedro? A adenina e a guanina são consideradas purinas, ok? São consideradas purinas, estas duas menininhas aqui, ó. São consideradas purinas. Pedro, qual que é a diferença de purina? Purina é toda a base nitrogenada que apresenta na sua estrutura dois núcleos cíclicos, fundidos, ok? Enquanto as pirimidinas, a citosina, a timina e a uracila, eles apresentam apenas um único anel cíclico, ok? Ambos contendo nitrogênio na sua estrutura. Então, o DNA, ele é constituído de adenina, guanina, citosina e timina. Pedro, e o RNA? O RNA, galera, também tem. Cuidado, filho.
o RNA também tem adenina, também tem guanina, também tem citosina. A única diferença é que o RNA não apresenta timina, apenas uracila na sua estrutura. Lembrando que o RNA sempre é trabalhado como sendo uma fita simples, enquanto o DNA é considerado uma fita dupla, ok? Partindo desse pressuposto, vamos estudar um pouquinho melhor a estrutura base, que é aquilo que a gente chama de monômero. Qual seria o monômero formador dessa estrutura básica? Vamos lá. O monômero formador nada mais é do que uma estrutura conhecida como nucleotídeo. Pedro, o que vem a ser um nucleotídeo? É um conjunto de 3 estruturas. Primeiro, fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Uma pentose aqui embaixo, desculpa, fosfato e a base nitrogenada. Pentose você já sabe o que é. Pentose é um açúcar, é um carboidrato. Partindo desse pressuposto, o fosfato e a base nitrogenada é o que varia entre o DNA e o RNA. Eu também esquematizei no seu material isso daí. Qual que é a diferença da pentose, desoxirribose e da ribose? Amigo, no carbono 2 dessa pentose, uma dessas duas estruturas estará ligado. Se for essa estrutura aqui, ela será considerada uma ribose. Desoxi, olha por que desoxi, porque eu tirei o oxigênio daqui, cara. E aí se tiver apenas hidrogênio ligado no carbono 2 aqui nessa região, será o DNA, será o quê? Uma pentose do tipo desoxirribose. Bastante atenção em relação a essa caracterização das duas. Pedro, nesse carbono então ficam essas duas? Não, filho. Ou é a hidroxila ou é o hidrogênio sozinho. É um dos dois. Se tiver só hidrogênio sozinho, desoxirribose. Se tiver uma hidroxila ligada no carbono 2, o nome será dado de ribose, ok? Essa é a diferença básica. Só que, como monômeros de nucleotídeos estruturam um DNA, é preciso que eles interajam entre eles. Ou seja, isso aqui não é uma ribose? Sim, ou uma desoxirribose. Isso aqui é uma pentose. Na prática, isso aqui é um carboidrato. Carboidrato ligando a base nitrogenada, o que nós temos aqui formando essa ligação é uma ligação glicosídica, igual eu já estudei com você. É uma ligação glicosídica do tipo aqui, ó. Enquanto uma pentose se liga com um fosfato, o que acontece? Essa hidroxila se desidrata, formando água, e aqui nós temos a produção de uma ligação quando um se liga ao outro. E aí esta ligação, ela tem uma nomenclatura própria. Ela é chamada de ligação fosfodiéster. Fosfodiéster, ok? Esta ligação fosfodiéster é a ligação que une 2 nucleotídeos. É a ligação que une 2 nucleotídeos, um em cima e um embaixo aqui. Essa estrutura molecular você tem que dominar para a tua prova. Não vale errar essa denominação básica de desenho, ok? E além disso, o que é importante citar a respeito do DNA também? Se você perceber, a adenina se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio, enquanto a citosina se liga à guanina por 3 pontes de hidrogênio. Partindo desse ideal aqui, amigo, como que funciona na prática essa estrutura? A adenina com 2 pontes só se dá com timina. Você concorda comigo que se em um DNA eu tiver 20% de adenina, eu tenho que ter 20% de timina? E, consequentemente, o restante deve ser distribuído entre esses dois. Então, eu terei 30% desse cara e 30% desse cara. Esta é a lei de Chargaff. Ele traz o seguinte: se uma questão te trouxer que existe 20% de citosina, você já descobre tudo a respeito da questão. Quer ver? Citosina, a questão te deu 20%. Logo, entende-se que a guanina também será de 20%. Portanto, somando esses dois, eu tenho 40%. É ou não é? Sim, sobra 60 para outras bases nitrogenadas. Esse 60 tem que ser dividido em 30 e 30. E aí vem a adenina e a timina. Show de bola. Isso aqui cai bastante em concurso, tá? DNA. Deixa eu estruturar como que é formado a trinca de bases nitrogenadas do DNA. O DNA, amigo, ele é organizado de forma sequencial. E este DNA, ele origina uma fita de RNA. Todo RNA é proveniente de uma fita molde de DNA. E esta fita molde de DNA gera uma fita contrassenso de RNA. Então, esta fita é uma fita de RNA. Como que eu sei disso, Pedro? Porque tem
uracila. É a primeira dica que a prova vai te dar. Então, sendo um RNA, ele deve ser complementar à sua fita mãe. Ou seja, se a fita mãe era ATT-CGG, ele complementar se dá U com A com T, A com T, G com C com G e C com G. Então é a fita complementar. E a cada trinca de bases nitrogenadas, dá-se a nomenclatura de códon. Portanto, se nós tivermos um DNA com 900, um gene com 900 bases nitrogenadas, nós vamos ter um RNA também com 900 bases nitrogenadas. Só que quantos códons? 300 códons. 300 códons. E aí qual que é a importância de você saber que é 300 códons? Porque você tem que dividir por 3. Lembra que a cada trinca é chamado de códon. E aí não tem como você perder questão por conta disso. Cara, é só dividir por 3. É só você fazer essa divisão de base nitrogenada para códon. Essa transformação. E aí o que significa um códon, Pedro? Código genético, amigo. Um códon, sempre um códon, ele codifica um tipo específico de aminoácido. Então, imagine a seguinte forma, ó. Se eu tenho códon CGG, este códon no RNA, imagina que ele tenha o aminoácido tal. Portanto, um códon gera um aminoácido. Só que a prova ela vai brincar com isso aqui para você. Ela vai trazer que um aminoácido ele é produzido a partir de 3 bases nitrogenadas. Certo ou errado? Correto? Porque um códon não é um conjunto de 3 bases nitrogenadas, filho? Toma cuidado. E aí eu coloquei no seu material uma sequência de códons em que haverá sempre uma sequência. DNA tem determinado tipo de códon, o RNA vai ter outra sequência e codifica um aminoácido. E aí eu coloquei as sequências de códons que codificam determinados aminoácidos aí na tua proteína, ok? Partindo desse pressuposto, eu tenho 2 observações para fazer para a gente finalizar essa parte geral de ácidos nucleicos. O DNA, ele é tido como degenerado. Pedro, por que o DNA ele é degenerado? Nós temos, meu amigo, um aminoácido sendo produzido por mais de um códon. Isto é ele ser degenerado. Aqui, DNA ele é chamado de degenerado porque nós temos mais de um códon traduzindo um aminoácido. Pode perceber no seu material que tem lá geralmente 4 códons produzindo um tipo específico de aminoácido, ok? E ele é chamado de universal por quê, Pedro? Universal porque em humanos e em outros animais, o mesmo códon codifica o mesmo aminoácido, por isso que ele é universal. Pedro, mas eu não concordo, tem micro-organismos com códon diferencia outro. Você não vai lembrar disso na hora da tua prova. Você vai dizer o seguinte, o códon genético ele é chamado de universal porque independe da espécie. O códon, aquele códon sempre codifica o mesmo aminoácido, certo? O que diferencia é a sequência dos códons entre um indivíduo e outro, ok? E para finalizar, deixa eu só esquematizar uma coisa importante aqui para a tua prova. O DNA, quando ele se transforma em DNA também, ou seja, quando ele tem esse processo de replicação do DNA, é quando esse DNA se duplica na prática. Ou seja, nós temos a duplicação de DNA, que é aquilo que nós estudamos em ciclo celular. Agora, um DNA ele pode originar um RNA. E o processo de formação de RNA ele é chamado de transcrição. E por fim, o processo de transformação de RNA em proteínas é chamado de tradução. Essa nomenclatura também é importante para a tua prova. Então eu citei essas 3 etapas. Isso aqui é chamado da dogmática da área de genética. Ou seja, na molecular sempre se estuda esses 3 processos de cadeia. Como acontece cada etapa bonitinho, beleza? Com isso a gente finaliza a parte de ácidos nucleicos e é claro, vamos trabalhar um pouquinho de questão de prova. Vem aqui comigo, ó. Primeira questão. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, letra A, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos, acarretando a arteriosclerose. Amigo, cuidado. Aumenta essa questão, a eficiência da passagem no sangue, ele lubrifica o sangue. Porra nenhuma, ele entope o sangue. Tudo em excesso faz mal, amigo, inclusive colesterol. Colesterol em excesso deixa o sangue mais viscoso. E o sangue ficando mais viscoso, a tendência desse sangue é gerar trombos. E isso é um problema dentro da parte de colesterol. Portanto, letra A é errada. Letra B.
O colesterol participa da composição química das membranas de células animais e é precursor de hormônios sexuais masculino e feminino. Perfeito, perfeito. O colesterol é a matéria-prima, é um esteroide, matéria-prima de hormônios. Letra B como sendo o nosso gabarito. Vamos rapidinho ver o erro das outras. Letra C. Colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal. Amigo, colesterol não tem em vegetal, filho. Errado, tá? Letra D. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência. Meu amigo, não tem colesterol em vegetal, tem fitosterol. Cuidado, tá? Próxima questão. Os lipídios são, letra A, compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. Não, esses são os carboidratos. Letra B, mais abundantes na composição química dos vegetais que na dos animais. Não preciso nem dizer, né? Absolutamente errado. Letra C, substâncias insolúveis em água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos. Perfeito. O ácido graxo, por exemplo, ele é insolúvel em água. Sendo insolúvel em água, o que acontece na prática? Ele acaba se tornando solúvel em uma substância, na verdade uma substância apolar, não é inorgânica, é apolar. Portanto, lembra da regrinha? Semelhante solubiliza semelhante? Nessa hipótese, ácidos, gorduras, por exemplo, elas diluem-se entre si, elas são capazes de se misturar, ok? Tranquilo, então. Letra C como nosso gabarito. Próxima. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importante função no organismo. Analise os itens abaixo. Primeiro, o colesterol é importante para a integridade da membrana celular. Certo ou errado, amigo? Perfeito. O colesterol faz parte da membrana celular. Segundo, o colesterol participa da síntese de hormônios e esteroides. Perfeito também. Tranquilo. Letra C. Letra C não, né? Terceira assertiva aqui. O colesterol participa da síntese de sais biliares. Pedro, que diabo é sal biliar? Cara, quando eu trabalho com sal biliar, vem aqui comigo, me acompanhe, ó. Quando eu trabalho a questão de ácidos graxos, imagine o seguinte. Nós temos uma cadeia carbônica, né? C, dupla O e um OH aqui, e uma cadeia de ácido graxo enorme aqui. Tranquilo. Amigo, hoje os sabões, ou os chamados saponáceos, eles trabalham na seguinte forma. Eles são chamados de sais de ácido carboxílico. O que você faz? Você pega, por exemplo, sua avó, vou usar sua avó de exemplo. O que ela fez? Ela pegou gordura e esta gordura ela adicionou soda e deixou lá agindo. Foi ou não foi? Quando eu pego soda, nós estamos falando do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio faz o quê? Ele se dissocia em água como Na+, mais OH menos. O que acontece? O sódio se liga a esse oxigênio e essa hidroxila vaza, formando água. Nós temos a formação de um composto típico em que há, nesta extremidade, a formação de um C dupla O menos Na+. Isto é um sal de ácido carboxílico. Sabe para que esse troço é usado? Sabão. Sabão é um agente emulsificante, ou seja, ele transforma a gordura em uma emulsão. Nesta situação, pensa aqui comigo, olha o que a questão está trazendo. Sais biliares estão relacionados com ácidos graxos? Estão perfeitamente relacionados. Portanto, assertiva 1, 2 e 3 como sendo corretas. Qual o gabarito neste caso? Letra A, de cara. Ok? Próxima questão. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA fita dupla é igual a 240 e nela existem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será... Opa, ela trouxe que uma fita, nessa situação, apresenta tipicamente o quê? Ó, número total de base nitrogenada de uma sequência de DNA fita dupla é 240. Então vem aqui comigo, ó. Essa fita de DNA, ela vai ter 240, ó. Número total de base nitrogenada. Se ela vai ter 240, você concorda comigo que vai ter 120 aqui e 120 aqui? Tranquilo. A questão ainda ela foi além. Ela trouxe exatamente, vamos lá rapidinho dar uma olhada, que haverá 30% de adenina. Então, se nós temos 30% de adenina, automaticamente você deve lembrar que desses 30% deverá ter 30% de timina também. Sobra 40 daqui, porque juntando esses dois dá 60. Se juntando esses dois dá 60%, sobra 40. Desses 40%, eu necessariamente tenho que ter 20% de citosina e 20% de guanina. Tranquilos. Aqui, o que a gente tem que fazer
em relação a cálculo, ele pediu exatamente quantos que isso aqui corresponde. Quanto que tem, a questão ele está pedindo necessariamente de guanina. Então vem aqui comigo. Quantos por cento de guanina? Se 120 corresponde, nesta situação, de uma fita, ok? Se 120 corresponde a 100% dessa fita, 20% vai corresponder a quanto? E aí a gente vai ter que fazer um cálculo. Né? 100x corresponde 120 vezes 2 dá 240, então dá 2.400. Eu corto, x é igual a 24. Pedro, eu vou ter que fazer matemática lá também? Cara, claro que vai, nessa situação vai, mas isso aqui, pô, não dá pra você não saber fazer um troço desse, né, filho? Tá? 24 em uma fita. Se em uma fita você tem 24, em total nas duas fitas você tem 48. Vamos ver qual que é o nosso gabarito? Vamos dar uma olhadinha. Letra A, 48. Já é a letra A o nosso gabarito, ok? Próxima questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Coluna 1, DNA e RNA. Coluna 2, dupla hélice. Opa, dupla hélice é DNA. Então você coloca número 1 aí. Ribose, RNA. Número 2. Fita única simples, RNA. Número 2. Desoxirribose. Opa, é a pentose do DNA. Número 1. 1, 2, 2, 1. Será que a gente já consegue matar o gabarito? 1, 2, 2, 1, só tem a letra C. Aí fica fácil, né, cara? Se cair isso na tua prova, chore de alegria. Sinceramente, eles podem piorar. Eu, particularmente, pioraria. Por exemplo, trazendo aqueles conceitos de base nitrogenada. Ai, Pedro, isso é muito mal. Não. Eu prefiro muito mais uma prova num nível mais amplo para, de fato, selecionar quem estuda e quem não estuda. Ok? Força, foco e fé no seu estudo. E lembra, a gente está aqui para você. Qualquer dúvida, entre em contato. E, é claro, não para de estudar. Esquematiza, estudo dirigido e muito exercício. Força!